Continuamos agora com a diferença do arrebatamento e a vida de Cristo para estabelecer o seu reino. No arrebatamento, ele veio libertar os seus santos, que é a igreja, da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Já na vinda de Cristo, ele veio derramar a sua ira. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No arrebatamento ele vem como noivo para receber a sua noiva, que é a igreja. Mateus capítulo 25, versículos 6 ao 10. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Saia ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Já na vinda de Cristo, ele veio como filho do homem, em juízo, para aqueles que o rejeitaram. Mateus capítulo 24, versículos 27 e 28. Porque assim, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. No arrebatamento ele vem como estrela da manhã, que desponta pouco antes do arraiar do dia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei os meus anjos para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Já na vinda de Cristo, ele vem como o sol da justiça, que é o próprio raiar do dia. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros das estrebarias. No arrebatamento ele vem sem qualquer sinal, pois os cristãos andam por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Já na vida de Cristo será cercada de sinais, pois os judeus pedem sinais. Lucas capítulo 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. No mesmo capítulo, versículos 25 ao 27. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Nas Escrituras nunca é feita referência ao arrebatamento como um ladrão de noite. Este termo é referente à vinda do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mateus capítulo 24, versículo 43. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse, a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que veio como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e nem se veja as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependei-te. E se não vigiareis, verei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que verei sobre ti. Em um certo sentido, há três vindas. A primeira para o que era seus. João capítulo 1, versículo 10 a 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não os receberam. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então diz, eis que aqui vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Na segunda vinda, para os que lhe pertencem, que é o arrebatamento. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejai-vos também. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 aos 18. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A terceira é a sua vinda com os que lhe pertencem para estabelecer o seu reino. Judas capítulo 1, versículo 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos. Agora, vamos encerrar o capítulo 24 de Mateus, mas no próximo vídeo.